ação. Em seguida, teremos o lançamento dos Anais da Academia Cearense de Medicina, volume 19, pelos acadêmicos Pedro Henrique Saraiva Leão e Marcelo Gugel Carlos da Silva, que é diretor de publicações da ACM e editor do presente volume. Com a palavra, o acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão. Ana, por favor, indague se o doutor Ailton Benedito está conectado, por favor. Tem que ver com... Estou presente. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite. Com a palavra agora, o acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão. Hoje, como, felizmente, presidente temporário, tudo é temporário na vida, presidente da Academia Cearense de Medicina, eu estou experimentando um prazer duplo. Primeiro, tê-los todos aqui. Segundo, nós estamos lançando hoje mais uma edição dos Anais da Academia Cearense de Medicina. Os americanos têm uma frase interessante. Eles dizem, em relação às universidades, às instituições de ensino, lá eles dizem, publish or perish, ou publicam ou perecem. Isto quer dizer, se as instituições, as universidades americanas, instituições de ensino que não publicarem o resultado dos seus trabalhos, eles não obterão financiamento para o prosseguimento dessas pesquisas. Nós, aqui na Academia Cearense de Medicina, seguimos mais ou menos o mesmo slogan. Nós publicamos sem funções lucrativas, publicamos para não perecermos na mente, no Winchester dos pósteros, daqueles que nos seguirão, daqueles que virão após nós outros. Então, nós estamos preparando todas as atas do conhecimento científico, do conhecimento médico vigente esta época, para aqueles que virão nos estudar. Em relação aos historiadores, aos exegetas, eu quero também prestar homenagem à acadêmica Ana Maria Rosenberg, uma historiadora de Truz, já reconhecida no Brasil e, por sorte nossa, uma das nossas titulares. E essa publicação deve-se ao esforço denodado do nosso acadêmico Marcelo Gugel. Está aí o Marcelo? Não estou vendo. Está, sim. Está, eu gostaria de ver a sua visagem. Mas, enfim, eu quero passar para ele. Ele é que vai dizer da importância, eu já falei, vai dizer dos percalços que encontrou ao longo da publicação desta obra. Marcelo, por favor, o microfone é seu. Muito obrigado a todos vocês. Ô, Marcelo, boa noite. Ok, boa noite, senhor presidente Pedro Henrique Saraiva Leão, boa noite, Janete Baima Bezerra, ilustre acadêmico, confrade e presidente desta Bienal, meus caros confrades e confreiras do nosso sodalício médico, é com grande prazer que eu trago à luz e à estampa, neste momento, o volume 19 dos Anais da Academia Cearense de Medicina, que ficaram prontos na data de hoje. Os primeiros exemplares foram diretamente repassados ao senhor presidente, mandamos deixar em casa. Para ele obrigado, Marcelo, obrigado pela gentileza. De poder segurar esses primeiros exemplares. Minha gentileza. Obrigado, muito obrigado. A nossa apresentação foi preparada sob a forma de um PowerPoint. Então, eu peço à empresa Pirilam que, por favor, projete a nossa apresentação sob a forma desses slides que serão lidos.
Então, o discurso está todo convertido em PowerPoint para facilitar a leitura. Essa aí é a capa que segue o mesmo padrão desde o volume 1. Esse é o padrão que tem que ser preservado em favor da história da instituição e como respeito aos nossos iniciadores que deram à luz a feitura dos primeiros volumes. Então, nós seguimos o mesmo padrão, essa tradição. E no próximo slide, nós temos aqui um preto de homenagem às nossas confreiras da academia, que nos brindam com as suas frequências e participação na nossa Arcádia. E elas estão aqui escolhidas, estão aqui apresentadas, porque esse é um momento muito propício. Nós estamos no mês de maio, é o mês de Nossa Senhora, é o mês das mães, né? Domingo pretérito nós tivemos a celebração no Brasil e outros países, de uma data alusiva que homenageia essas figuras tão importantes, que são as nossas mães, e no caso particular, as nossas confreiras, e são as que tiveram a oportunidade graciosa de brindarem filhos, pelo menos metade deles praticamente médicos, que foram gerados pelas nossas confreiras. E aí nós fazemos, neste momento, essa homenagem e ousamos inserir também no próprio volume dos anais essas reproduções no encarte em cores que nós temos nos anais. Próximo slide. Eis aqui o volume 19 dos Anais da Academia Cearense de Medicina, programado para abranger o biênio de maio de 2018 a maio de 2020, correspondendo ao período da 21ª diretoria da ACM, capitaneada pelo presidente Jaci Gugel de Figueiredo. O seu discurso de posse na presidência e na transmissão do cargo ao presidente Pedro Henrique Saraiva Leão, contidos neste volume, respectivamente, exibem as suas propostas iniciais e os fatos relevantes desenvolvidos em favor do crescimento da nossa Arcádia. Um paralelo aqui é que os anais, cada volume corresponde a uma gestão. Então, o próximo, 20º, ele cobrirá o período da gestão do atual presidente Pedro Henrique Saraiva Leão. Próximo. Próximo slide. Passou um. Dá para voltar ao anterior? Estão inclusos no presente volume todos os discursos de recepção e os de posse dos novos membros titulares que ingressaram em nossa confraria no biênio 2018-2020 e, em outros discursos, os elóquios proferidos por nossos confrades nos mais diversos eventos. Estes anais enfecham todos os panegíricos da sessão Rememoram de 2018 e de 2019, ocasiões em que renderam loas póstumas aos acadêmicos falecidos no ano em curso e aos que seriam centenários se vivos fossem nesses anos. Essas homenagens transpõem para o papel as fortes lembranças de ilustres confrades que conosco conviveram, para o papel as fortes lembranças de ilustres confrades que conosco conviveram por anos a fio, deixando um legado de bem-querença e de intangíveis saudades. Próximo. Desafortunadamente, das 20 conferências ocorridas no período de abrangência, apenas 12 foram recolhidas e aqui estão incorporadas. Além dos óbices decorrentes da vigência da pandemia, que dificultaram sobremaneira a captação dos textos, algumas das exposições foram apresentações elaboradas em PowerPoint, desacompanhadas de documentos descritivos que viabilizassem
o padrão de conferência que se pratica neste instrumento de comunicação acadêmica. Próximo. A carência quantitativa acima reportada é folgadamente compensada pela robusta qualidade dos produtos de diversos gêneros, escritos por confrades e autores convidados, entranhados nas várias seções deste volume, expondo a substancial colaboração da ACM para o engrandecimento da medicina cearense. Próximo. Encômios merecidos podem ser direcionados aos trabalhos reunidos em ensaios acadêmicos e em notas para a história da medicina no Ceará, partes essas que devem ser alvo de crescente interesse editorial. Ademais, o atual volume traz, como novidade, uma parte intitulada Enlaces Fraternos, que alberga homenagens rendidas entre confrades e confreiras do nosso silogeu. Diante do exposto, fica ora registrados os agradecimentos aos que contribuíram para a concretização desta edição dos Anais da Casa de Antônio Justo, especialmente aos acadêmicos Ana Margarida Arruda Rosenberg, César Silva Pontes, Francisco Flávio Leitão de Carvalho, José Henrique Leal Cardoso, Ricardo Pereira Silva e Sebastião Diógenes, por efetuarem a revisão das partes específicas antes da autorização da impressão. Esse volume ele teve realmente um pouco mais de dificuldade pela condição de ter sido feito de forma remota e todo o trabalho ser trocado mediante e-mails passados para a editora e revisado. Então, foram 10 trocas de e-mails de correções a partir de página por página lançado. Nós demos um prazo que foi curto, infelizmente, para que os acadêmicos pudessem ver como sentimos a dificuldade devido ao lockdown. E os nossos acadêmicos estavam preservando a sua saúde, não saíram de casa, daí porque lançamos mão deste artifício de pedir a cooperação desses colegas e separamos as partes do material para minimizar a possibilidade de alguns erros de digitação, algo dessa natureza. Nós queríamos também assinalar aqui o nosso agradecimento a todas as entidades e clínicas, hospitais, que nos favoreceram com anúncios que estão ao final do livro, sob a forma de encarte. É um reconhecimento que essas entidades e hospitais, clínicas oferecem à academia e, ao mesmo tempo que a academia, como contrapartida, dá uma divulgação nos seus anais de uma obra primorosa para a história da medicina no Ceará. Eu queria dizer que, em virtude da situação de lockdown e do acesso dificultado, que é chegar à academia no presente momento, ela está localizada na UFC, nos antigos anexos da UFC, e o acesso está restrito pela própria universidade, de modo que não há condição da expressão gráfica, a quem agradeço, especialmente ao Mauro, pela colaboração, sabendo da premência que nós tínhamos de publicar esse trabalho e do acúmulo de obras que estão lá em processo de produção. Sinto, inclusive, que a expressão passou por momentos difíceis, o setor de impressão deles e replicação, de 26 funcionários, 21 foram acometidos da Covid nesse período. Então, vocês imaginam a dificuldade que a empresa estava atravessando, mas eles cumpriram e nos brindaram com um trabalho, de fato, primoroso. Aqueles que tiverem interesse de receber o volume antecipado antes que chegue à academia, qualquer um pode se dirigir à
inspeção gráfica na Rua João Cordeiro, ali nas imediações da Unimed Fortaleza, e junto ao Mauro, o gerente operacional, pegar um exemplar, especialmente aqueles que colaboraram com autoria de trabalho. Então, por questão de currículo, ele passa lá e os exemplares vão ficar lá até o momento que seja propício transladar os exemplares para a sede da Academia Cearense de Medicina. Então, está lançada a obra. O primeiro livro foi para o nosso presidente, e o primeiro, o segundo e o terceiro, e aqui, na sequência, eu estou aqui com um dos exemplares. Então, a obra existe, ficou pronta e está à disposição para os que desejarem receber antes que ela seja entregue à nossa entidade. Então, é isso o que nós temos a falar sobre os anais e esperamos que a obra contente a todos e, de fato, seja um marco para a medicina cearense. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Marcelo Gurgel pela apresentação dos anais da academia. Parabéns, Marcelo. E gostaria de frisar aqui, parabenizá-lo, porque eu sou testemunha desse trabalho hercúleo que ele desenvolve para a preservação da memória e da história de nossa Arcádia. Agora, gostaria de comunicar que o vencedor do concurso Nossa Academia de Medicina foi o acadêmico Sebastião Diógenes Pinheiro, com o texto Carta ao Patrono da 19ª Bienal de Nossa Academia de Medicina, saudoso Sérgio Gomes de Matos. Para encerrar esta solenidade de abertura com chave de ouro, teremos a conferência magna. Acadêmico Geraldo Wilson